Fala galera! Está entrando no ar aqui na IPP TV o programa Namoro com Propósito. Eu sou o Júnior Meirelles e durante o programa de hoje nós vamos bater um papo muito legal sobre o livro do John Piper, Preparando-se para o Casamento. É o encerramento dos nossos estudos nesse livro fantástico. Hoje nós vamos falar sobre o tema casamento, celibato e hospitalidade na vida cristã. Vamos conversar um pouquinho sobre o papel dos solteiros e dos casados no corpo de Cristo, como esses membros do corpo de Cristo devem se relacionar e como eles devem apoiar um ao outro mutuamente. Já peço para você compartilhar o link do nosso programa em todas as suas redes sociais. Por favor, deixe seu comentário aí durante o programa. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, eu estarei respondendo. Para dar tempo de você compartilhar o link, eu te vejo depois da vinheta. Olha, nada melhor para começar o programa vindo para a Palavra de Deus. Eu separei um texto aqui que eu quero compartilhar com você. O texto é 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 12 em diante, onde o apóstolo Paulo diz assim: porque assim como o corpo é um só e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, e em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber um só Espírito, porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso ele deixa de ser do corpo. Se a mão disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso ela deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no lugar correto, como lhe aprouve. Olha que ensino fantástico. O apóstolo Paulo está instruindo aqui a igreja de Corinto sobre o fato de que, assim como um corpo tem vários membros, a igreja, como corpo de Cristo, também tem vários membros. Imagina, por exemplo, o corpo ele tem um pé, ele tem mãos, ele tem olhos. Não dá para o corpo ter vários olhos, não dá para o corpo ter vários pés. É necessário os pés, é necessário as mãos, é necessário os olhos. O apóstolo Paulo está usando o exemplo aqui de judeus, de gregos, de escravos e líderes livres presentes dentro do corpo de Cristo. Mas para o nosso tema, nós poderíamos dizer que o corpo de Cristo é um corpo em que nós podemos ter presentes neste corpo solteiros, casados, viúvos, divorciados, pessoas em vários estados civis presentes nesse corpo, e eles devem se relacionar de forma saudável para que o corpo de Cristo ganhe com isso e para que eles possam se apoiar um ao outro. Portanto, nós podemos compreender que a diversidade ela é muito importante no reino de Deus. Nós, como partes do corpo, precisamos trabalhar uns pelos outros, servir uns aos outros, apoiar uns aos outros, para que a vida seja mais leve. A vida nos últimos dias tem sido muito difícil. Não sei se você tem essa impressão de que tem sido cada vez mais desafiador viver nesse mundo, um mundo imoral, perdido, um mundo em que as pessoas não se importam muito umas com as outras. Não tem espaço na Igreja de Cristo para a gente se sentir assim. Na Igreja de Cristo a gente precisa se sentir parte. O solteiro precisa se sentir parte da igreja. O casado precisa se sentir parte da igreja. E cabe aos dois, tanto ao solteiro como ao casado, fazer com que a igreja seja um lugar abençoado para a convivência a dois. Pô, e para tratar esse tema acerca aí da vida de solteiro, da vida de casado, como é que a igreja ela é uma bênção, tanto para o casado quanto para o solteiro. Estou recebendo aqui no programa de hoje convidados muito especiais, o Everton e a Rebeca. Estou muito feliz por receber vocês mais uma vez para a gente poder dar continuidade aí no estudo do livro Preparando-se para o Casamento. Muito obrigado, Everton. Prazer é tudo nosso, sempre um prazer estar aqui de volta. Valeu, Sim. muito obrigado, Rebeca. Muito obrigada. Legal. Olha só, quem assistiu o primeiro programa já conhece um pouco de vocês, já viram como vocês se conheceram e tudo, mas para quem está vendo ali pela primeira vez, conhecendo o Everton e a Rebeca pela primeira vez, qual trabalho vocês desempenham aqui na IPP? A gente desempenha um papel fazendo parte da mocidade com jovens casados. Então, você jovem que acabou de se casar, você é muito bem-vindo no nosso grupo. Ele acontece todos aos sábados, nos círculos da mocidade, para a gente conseguir compartilhar a palavra de Deus e para a gente crescer junto.
Explica para o pessoal o que é o círculo, o que vocês fazem lá. Vocês oram o tempo todo, vocês leem a Bíblia, o que vocês fazem lá no círculo? O círculo é um momento em que a mocidade tem para compartilhar e para construir amizades, né? E também compartilhar da palavra de Deus. Então, como funciona isso na prática, né? A gente tem um momento de culto, é como se fosse a liturgia de um culto mesmo, em que vai um pastor convidado, traz um tema em comum para toda a mocidade, e aí depois a gente separa em círculos, e aí tem diversos círculos, tem para solteiros, para casados, para estudantes, para trabalhadores, e nesse momento de círculo a gente conversa sobre a palavra que foi passada no templo e também ora uns pelos outros, fortalece laços, e tem um momento do lanchinho também que todo mundo gosta. Muito bom, muito bom. E é um momento muito bom para tanto conversar, nós como casados, conversar com outros casais casados e também com solteiros que têm esse desejo do casamento. Então é uma oportunidade para as pessoas poderem formar laços de amizade e terem uma aplicação da mensagem bíblica para a realidade que elas estão vivendo. Isso é muito edificante. Eu valorizo muito o trabalho que vocês fazem. Que Deus possa continuar fortalecendo vocês, dando muita sabedoria, que vocês busquem cada vez mais conhecimento para que vocês possam instruir essa geração. Amém. Faltam pessoas para poder fazer isso, sabe? Faltam pessoas que se dediquem, que abram mão do conforto. Porque olha só, o sábado geralmente vai casar um amigo, vai fazer uma festa na casa de um familiar, né? Tem um cinema legal para poder fazer, e a gente abre mão de uma parte do dia para poder se dedicar. Tem recompensa no Senhor no trabalho que vocês estão fazendo. A grande recompensa é que vocês vão ver pessoas se casando, tendo filhos, formando família, construindo relacionamentos para a glória de Deus. Mas a Bíblia fala também de galardão. Isso é fantástico, não sei o que é. Não faço ideia do que é o galardão. Eu sei que nós vamos chegar lá no céu e nós vamos receber algo por causa de tantas famílias que, para a glória de Deus e pela graça de Deus, nós edificamos. Parabéns pelo trabalho de vocês, tá? Vocês estão de parabéns. Agora vamos lá. Depois de casados, então vocês trabalham lá no círculo da mocidade, liderando outros casais casados, auxiliando esses casais. Mas e solteiro? Vocês desempenharam algum ministério na igreja de onde vocês vieram? Ou só agora que vocês encontraram alguma coisa para fazer? Conta aí. Não, a gente... quanto mais a gente trabalha, mais a gente tem vontade de trabalhar quando a gente no reino de Deus. Então, aqui na IPP, a gente começou conhecendo a igreja, se tornando membro, e logo em seguida a gente começou a facilitar. A gente acho que teve um pouco essa questão do cuidado, de relacionamento. Eu acho que é uma coisa que a gente consegue ajudar e contribuir, mas não era necessariamente de jovens casados, né? Nem tinha esse círculo na época. Então a gente começou num círculo mesmo da mocidade, no nosso grupo. A gente foi multiplicando, formando outros facilitadores, e é muito legal ver esse crescimento todo da IPP, porque mostra também a graça de Deus na vida desses facilitadores também, que cada vez mais estão se multiplicando, né? Então a gente começou dessa forma. A gente também teve uma passagem junto na coordenação da Conferência Impacto, e logo após a gente casar, a gente viu essa oportunidade, que tinham muitos casais, ainda existem muitos casais que são recém-casados, ainda se sentem um pouco deslocados. Então eles são um dos nossos focos ali, gerar essa conexão e comunhão mútua. Antes da Rebeca falar, eu quero falar para você, que é um jovem casado. Você é um folgado se você deixar de participar das atividades da mocidade só porque você se casou. Sabe por quê? No tempo de solteiro, você foi lá e se alimentou. Você recebeu muito de Deus para sua vida. Agora, sabe qual que é a sua função? Voltar para servir as mesas. Enquanto você ainda não estiver participando de um outro ministério, você que está jovem, casado, tem atividade para você poder participar da igreja, é atividade importante para você participar na mocidade da igreja, é servir as mesas. É estar lá participando do círculo de casados, perguntando onde é que você pode ser útil. E aí, pastorzão, como eu posso ajudar vocês? Qual área aqui está carente que eu posso ajudar? Tem algum círculo que eu posso liderar? Deixa de ser um folgado e diga, eis-me aqui para o Senhor, para você poder trabalhar na obra dele, tá? Volta para servir as mesas, valeu? E você, antes de casar, você servia a Deus em qual área da igreja? A gente serviu junto no Ministério da Conferência Impacto e também participei por um período do Coral da Mocidade, que eu gosto muito. É muito bom poder compartilhar através da música a palavra de Deus, e eu acho que a música tem um impacto, né, nas pessoas, e foi muito bom participar desse momento. Mas como o pastor falou, também tem inúmeros outros lugares na igreja, tanto na sua igreja se você não é da IPP ou se você é da IPP. Então aqui, por exemplo, no nosso projeto de expansão, a gente tem
esse deslocamento das pessoas após o culto para vir para a EBD. Uhum. Então, tem um ministério que foi Ajudando desenvolvido a ajudando a atravessar a rua. Então, você que acha que não tem nenhum dom, gente, tem muito trabalho para fazer na igreja, seja casado, seja solteiro, não deixe de servir o Senhor aqui na igreja. Pois é, às vezes a pessoa olha para a IPP, uma igreja enorme, assim, com muitas atividades, muitas pessoas servindo, elas falam assim, não tem nada para eu poder fazer lá. Mas olha só, quando eu cheguei aqui ainda não tinha um trabalho com namorados. Fizemos o trabalho com namorados. Ainda não tinha o programa para namorados. Fizemos o programa para namorados. E aí a gente se encontrava toda quinta-feira com namorados e noivos, algo que ainda não estava acontecendo. Então olha só, existem muitas coisas, como você acabou de citar, que a gente pode ser útil para Deus, em que a gente pode servir a Deus. Então quem está solteiro, quem está namorando, quem está noivo e quem está casado, tem espaço na igreja para você trabalhar. Agora, sobre esse livro do Piper que nós estamos estudando aqui, nós já vimos aí os outros capítulos, agora nós já estamos no capítulo final, em que ele vai tratar sobre o celibato, sobre o casamento e também sobre a hospitalidade na vida cristã, né? Qual foi a parte mais interessante para vocês desse capítulo específico? Eu acho que foi focar no relacionamento. No relacionamento como igreja e como corpo de Cristo. Muitas vezes a gente, dependendo se a gente está solteiro ou namorando, a gente pode ver o outro lado de uma certa forma positiva ou negativa. O que o Piper expande aqui, e eu acho muito interessante, é como esse convite ao relacionamento para que a gente possa de fato viver como o corpo de Cristo. Então você está sugerindo que às vezes quem está do lado de fora do casamento fica olhando às vezes para o casamento com uma expectativa muito alta ou aquém. E quem está casado às vezes olha para o solteiro e fala assim, será que não seria melhor ter ficado solteiro? Agora quando eles se relacionam, eles têm uma visão do todo melhor. É isso? Exatamente isso. Legal, o Piper é fantástico, essa sacada foi excelente. E você, qual foi a parte que você achou mais interessante nesse capítulo? Eu acho que é exatamente esse ponto de colocar o casamento num contexto de corpo, do corpo de Cristo, né? O casamento não se encerra só entre marido e mulher. Está inserido num contexto social, num contexto de igreja, a gente precisa e deve sim conviver com outras pessoas e passar o nosso testemunho para outras pessoas casadas e outras pessoas solteiras também. Então. É porque às vezes o casamento ele pode ser visto como uma forma de egoísmo justificada. Sabe? Se você for ver, por exemplo, aquela passagem do rico e do Lázaro, você vai ver que o rico, parecia ser um bom pai de família. Por quê? Porque lá no lugar onde ele estava, ele pensa na família dele. Ele ama a família dele ao ponto de não querer que a família dele vá para lá. Mas olha como esse amor dele era egoísta, era um amor de bolha, era um amor só pelos dele. O Lázaro jazia à porta dele, ele passava pelo Lázaro todos os dias e não dava atenção a ele. Então a ideia do amor cristão, ele não pode ser um amor que eu amo só os meus, eu amo só a minha esposa, os meus filhos. Ele tem que transcender essa ideia do casamento e alcançar as outras pessoas também, não é isso? Sim. Exatamente. Muitas vezes, principalmente quando você é recém-casado, você tem essa mudança de chave de identidade. E às vezes a gente percebe que muitos casais, eles se fecham em si mesmo. Então, olha, antes eu estava no meu grupo da mocidade, tinha uma rotina, agora eu sou casado. Óbvio que essas rotinas são adaptadas, mas a ideia é você continuar fazendo parte frequentemente na igreja, servindo, como você colocou. E muitas vezes a dor que você sente, muitas vezes na sua igreja, puxa, a minha igreja tem dificuldade aqui, por exemplo, para atravessar a rua. Criou-se o Ministério de Travessia, não é? Vai abrir o mar vermelho. Vai parar os carros. Abrir o mar de carros. Abrir o mar de carros. Mas assim, é muito, muito importante a gente estar atento às oportunidades e ter esse senso de iniciativa para que a gente possa, de fato, agregar, ter esse coração disposto a servir e não, muitas vezes, a só ser servido. Então a gente pode ser mais útil. E eu acho interessante, e até uma sugestão para quem está nos assistindo, que pode procurar o pastor e perguntar, ei, pastor, tem alguma área da igreja carente que ninguém está se candidatando? Eu, por exemplo, na minha antiga igreja, quando eu cheguei lá, a igreja tinha muitos ministérios. Já tinha, assim, pessoas querendo os melhores ministérios. E queriam me colocar em bons ministérios. Mas eu virei para o pastor e falei, pastor, será que não tem uma área da igreja que está carente e que o senhor poderia me colocar? Uma área que ninguém quer trabalhar? Por incrível que pareça, sabe qual era a área? Os adolescentes. Ninguém queria trabalhar com os adolescentes. E aí me colocaram com os adolescentes. A gente fez um culto. A igreja estava crescendo tanto que não tinha espaço para receber visitantes. E aí qual foi a proposta que eu fiz para o pastor? Nós tínhamos um salão
razoável, um tamanho razoável lá na igreja. Falei assim, que tal a gente fazer na mesma hora do culto aqui em cima, um culto para adolescentes com uma linguagem, a Bíblia, é claro, mas numa linguagem mais acessível para os adolescentes. O que a gente fez? A gente abriu espaço no salão principal para que mais pessoas pudessem vir e a gente fez um culto personalizado para os jovens. A mensagem bíblica era pregada, mas numa linguagem que os adolescentes entendiam. Eu chamava culto da galera e foi mó barato. Então existem áreas na igreja que ninguém quer trabalhar que a gente pode ser útil, né? Às vezes, muitas vezes, a gente precisa ser criativo para levar o evangelho mais longe. Acho que essa é uma das formas que vocês encontraram. E a gente sabe que existem outras muitas formas, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores como a gente pode usar a tecnologia de forma criativa, se posicionar e ser muito bênção. Esse canal, por exemplo, é um resultado disso. É um resultado de um sonho, de uma oportunidade que nem existia. E graças a Deus a gente pode estar aqui conversando e compartilhando o evangelho com nossos irmãos. Alcançando pessoas que a gente não faz nem ideia, né? Ou melhor, a gente pode fazer ideia se você comentar, se você dizer, oi, eu estou aqui. Então você que está nos assistindo aí, manifeste-se. Fale quem é você, de onde você está nos assistindo, o que você está achando legal no programa. Manda suas sugestões, tanto no bate-papo quanto nos comentários. A gente vai ficar muito feliz de ler aí tudo que você escrever, tá? Agora eu tenho uma pergunta fácil para vocês. E a pergunta é, será que todas as pessoas que estão solteiras hoje vão se casar? Não. Não, meu Deus, então tem pessoas aí que acabaram de receber uma notícia que talvez tenha assustado. Então nem todas as pessoas vão se casar. A gente vê isso também, se a gente for comparar a quantidade de homens e mulheres no mundo, é um pouco desproporcional. Se a gente for olhar para a realidade de algumas igrejas, algumas pessoas elas não se casaram, então nem todos vão se casar. Mas uma pessoa que não se casa, ela pode servir a Deus? Tem espaço na igreja para uma pessoa solteira servir a Deus? Não só para a pessoa solteira, mas para a pessoa casada também. Acho que a gente serve em momentos diferentes, de formas diferentes. Mas a gente sempre tem a oportunidade de servir a Deus. Deus com certeza te deu um talento, uma habilidade. Se você não sabe ainda, eu acho que o meu desafio é você procure saber no que Deus tem te chamado. Seja provocativo. Exatamente. Tá. Seja provocativo olhando para eles e fala. Olha, ache a sua habilidade, sirva as pessoas com a sua habilidade. E ao mesmo tempo, aprofundando um pouco, o Piper ele trabalha um pouco isso no livro dele, falando que, no fundo, o solteiro ele tem essa questão de tempo, de disponibilidade, de prontidão, e o casado também, ele serve e glorifica a Deus na família dele no dia a dia. Então, são papéis diferentes, são momentos diferentes, mas, no fundo, nos dois casos, existem muitas oportunidades ali para você servir a Deus. Eu acho interessante que a leitura da Bíblia, se você não interpretar, é claro que a Bíblia explica por si mesma, né? Mas se você não der uma olhadinha no contexto, você corre o risco de interpretar mal. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 7 é um capítulo em que Paulo vai responder uma pergunta dos cristãos de Corinto. Os cristãos eles fizeram várias perguntas para Paulo, mas naquele capítulo ele vai responder uma pergunta específica. A pergunta era, é melhor a gente ficar solteiro? Essa é a pergunta que eles fizeram. E aí ele começa o versículo 1 do capítulo 7 falando assim, quanto ao que me escrevestes, ou seja, eles escreveram alguma coisa que a gente não sabe o que é, a gente imagina que eles perguntaram isso, mas a gente não sabe exatamente como eles colocaram a pergunta, né? Quanto ao que me escreveram, eu penso que é melhor que o homem não toque em mulher. Versículo 1. Versículo 2. Mas, por causa dos desejos que vocês têm, melhor que vocês se casem. E aí, no decorrer do capítulo, as pessoas têm a impressão de que Paulo é contra o casamento, que Paulo espera que as pessoas fiquem solteiras. E tem pessoas que ainda chegam a concluir que Paulo está acusando os cristãos casados de mundanismo. Por quê? Porque ele fala que o solteiro cuida das coisas do Senhor, em como agradar o Senhor. Mas o casado, ele tem que cuidar das coisas do mundo, em como agradar o cônjuge. É o que o apóstolo Paulo diz ali. Só que é importante a gente olhar para esse contexto e entender que o solteiro ele tem essa liberdade maior de servir a Deus por causa da... Ele não precisa ficar dando satisfação o tempo todo. Se ele for fazer uma viagem missionária, ele pode fazer uma viagem missionária mais longa. Mas o casado, ele pode servir a Deus de uma forma dupla. Primeiro, na obra, né? Ele vai... Aliás, primeiro, mais importante, na casa, né? Porque 1 Timóteo 5,8 diz que aquele que não cuida dos seus, especialmente dos da própria casa, negou a fé e é pior do que os que não creem. Então a primeira oportunidade dele é servir em casa, mas também servir na obra. Será que tem lugar melhor para você cumprir os dois mandamentos mais importantes do que o casamento, que é amar a Deus e ao próximo como você ama você mesmo? Porque o casamento nos desafia a isso, né? Tem lugar melhor, mais propício para isso? No casamento é como na sua casa, solteiro ou casado, é onde de fato as pessoas conhecem você como você é.
sem máscaras, sem maquiagem. É quando você de fato expressa quem você de fato é na sua essência. Acho que esse é o desafio, né? A gente de fato expressar essa glória de Deus quando a gente está na nossa família, quando a gente está no nosso lar. Porque aí de fato a gente consegue de fato ver quem a gente é de fato diante de Deus. Muitas vezes a gente tá no dia a dia, na correria, às vezes na própria igreja local, a gente acaba não conseguindo conversar e ter essa profundidade. Mas quando a gente está na nossa casa, no nosso casamento, no lar, a gente de fato conhece um ou outro, a gente de fato vê o quão pecadores nós somos, o quanto a gente achava que a gente de fato não é tudo isso, e como Deus trabalha na nossa vida, pela graça dele, para que a gente de fato possa ser santificado e mais parecido com Cristo no nosso dia a dia. É difícil descobrir que a gente não é tudo isso, né? A gente perceber que a gente erra, que a gente falha. E eu acho que o casamento ele é um contexto interessante para nos moldar e nos mostrar que realmente a gente tem muitas falhas, né? Agora, se nem todas as pessoas vão se casar, um solteiro pode servir a Deus, existem áreas na igreja que um solteiro pode servir a Deus, mas com respeito à questão da solidão, uma pessoa que não vai se casar, um solteiro que não vai se casar, essa pessoa está condenada a uma vida de solidão? A gente conversou um pouco antes do programa sobre essa pergunta especificamente, e aí a gente pensou o que seria o significado dessa solidão, porque muitas vezes você tem muitos amigos, ou você até é casado, mas você tem uma vida solitária, porque você não aprendeu a compartilhar a sua vida. Então, sendo solteiro ou casado, é possível sim viver uma vida de solidão. Então, o solteiro pode viver uma vida sem se sentir sozinho, tendo amigos, vivendo com outras pessoas solteiras, com outras pessoas casadas, tendo um relacionamento de amizade com essas pessoas. E essa é a beleza do corpo de Cristo, né? Em que a gente, junto com os nossos irmãos, compartilhando as nossas fraquezas e as nossas virtudes, pode ter uma vida de relacionamento mais plena. Que legal. Então, é possível uma pessoa se casar e ainda assim ficar sozinha. Porque a questão não é o casamento. O casamento ele não é a resposta para a solidão, né? A resposta para a solidão, biblicamente, eu vejo que é justamente isso que você apontou, a comunhão. E a comunhão pode ser experimentada no casamento? Claro que pode. O casamento é uma oportunidade para a comunhão entre duas pessoas. Mas quantas áreas da igreja não permitem a gente ter comunhão com outras pessoas? Então, onde quer que haja comunhão, ali há a resposta para a solidão, não é? Não é Exatamente. Isso? Sim, com certeza. E é justamente o oposto do que o pecado faz na vida do cristão. O pecado, no fundo, ele afasta, ele separa. E, no fundo, a gente tem a igreja justamente para os dias maus, para quando a gente possa ter, de fato, amigos fiéis que vão nos dar direção, vão nos dar bons conselhos para que a gente, de fato, possa ter ali o consolo e as melhores informações possíveis para a gente, de fato, tomar as melhores decisões. Muito bom. Agora, tem uma teologia aí que defende essa ideia de que o casamento ele é importante e de que uma pessoa não pode servir a Deus adequadamente se ela não estiver casada. Inclusive, tem lugares em que uma pessoa não pode nem ser obreiro se ela não tiver não for casada, né? Só que essa teologia, ela até coloca as pessoas num sentimento de solidão profunda. E elas olham para Gênesis capítulo 2, verso 15, e elas identificam que o propósito do casamento é acabar com a solidão. Porque se você for ver aquele texto, fala assim, disse Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, alguém que lhe seja idônea, né? A gente fala assim, pronto, então o que resolve o problema da solidão é o casamento. E as pessoas se casam, chegam lá e ainda ficam sozinhas. Porque não é o casamento que resolve o problema da solidão. Esse texto tem sido muito mal interpretado. As pessoas acham que Adão estava se sentindo sozinho. Mas presta atenção, é possível alguém se sentir sozinho na plenitude da presença de Deus? Não. É possível alguém que está cheio de Deus se sentir vazio, falta de alguma coisa? Não é possível. Não é possível. Pois é, o que Deus, quando ele diz que não é bom que o homem esteja sozinho, se a gente for olhar todo o contexto do capítulo, olha só, Gênesis 2:4, ainda não havia planta do campo na terra. Por quê? A gente pergunta para o texto. Porque Deus ainda não havia feito chover e porque não havia homem para lavrar e cuidar da terra. Então o que Deus faz? Criou o homem. E Deus planta um jardim e dá para o homem cuidar. Aí está lá o homem trabalhando, se esforçando no jardim, colocando o nome em bicho, está lá o homem jardinando, enfim, cuidando. E aí Deus, no fim de um dia, em que o homem trabalhou muito, ele olha e fala assim, é muito trabalho para ele fazer sozinho. Olha só, não era uma questão assim, eu estou me sentindo sozinho, eu preciso de alguém. Não, é muito trabalho para ele fazer sozinho. Por isso que o próprio termo que usa para criar a mulher, ele já demonstra que não era uma questão de sentimento,
era uma questão de trabalho demais. Porque quem está sozinho, e é uma questão de sentimento, não precisa de uma auxiliadora, precisa de uma companheira. Alguém que você pega na mão, que você senta para ver o pôr do sol no paraíso. Quem tem uma auxiliadora é alguém que está fazendo algo, está trabalhando em algo e precisa de ajuda, né? Então, o casamento não é a resposta para a solidão. Concordam comigo? Sim, concordo. O que nós poderíamos dizer, então, assim, de forma mais ampla? A gente falou da comunhão, mas o relacionamento com Deus seria o ponto mais importante, até mais do que a comunhão, a gente poderia dizer? Eu acredito que sim. Quando a gente tem de fato, a gente está na presença de Deus, a gente, e no fundo, a gente trazendo um pouco o último programa, a gente de fato tem essa atenção voltada para a glória de Deus, o que acontece é que todos os nossos amores, todos os nossos desejos, eles são de fato organizados de uma forma plena. Acho que essa é a principal tese. Quando isso acontece de fato, a gente acaba... a gente precisa de fato estar na comunhão de outras pessoas. No fundo é um bônus. A gente precisa estar de fato em comunhão, claro, mas quando a gente está na presença de Deus, isso é muito importante e a gente consegue de fato se sentir acolhido nessa presença. E qual que é a proposta do Piper assim, para os cristãos solteiros da igreja, para eles não se sentirem sozinhos? O que vocês entenderam que o Piper sugere? O Piper sugere que, no fundo, a gente viva como igreja. De fato que ele usa um termo que acho que talvez no nosso contexto seja um pouquinho difícil de entender, de hospitalidade, que no fundo é convidar solteiros para essa comunhão, seja no lar dos casados, mas ao mesmo tempo, no nosso contexto, a gente pode ter uma via de mão dupla, ou seja, solteiros também convidar casados para conversar e entender um pouco melhor. Eu acho que ambos os casos, um pode ser bênção na vida do outro. A gente tem sentido muito isso, estando na mocidade no dia a dia, porque embora a gente esteja com um grupo de jovens casados, a gente também conversa com muitos solteiros. E como a gente pode perceber, como eles são bênção nas nossas vidas, como eles também têm um outro olhar, de um outro ponto de vista. E no fundo, essa igreja complementar, e no fundo, cada um tem a sua função, mas a gente precisa sempre ter essa visão de corpo de Cristo, né? É interessante que o David Mack, no livro... O Casamento que Deus Sempre Quis, tem um eu cortado lá, né? Sim. E aí ele vai escrever que ele fez um estágio de família, com a família da noiva dele aqui no Brasil. Ele veio para cá para conhecer a família e saber o que era casamento com a família dela. E é uma história muito interessante acerca de Jonathan Edwards, que as pessoas não sabem, com David Brainerd, que foi um missionário que deu a sua vida pela obra missionária, né? Esse jovem, o David Brainerd, ele não queria se casar. Ele estava frustrado. E aí um dia ele ficou sabendo que Jonathan Edwards, sua esposa, tinha um casamento feliz, abençoador. Ele era um homem de Deus, mas também um homem de uma mulher. E ele queria saber como que pode as pessoas serem felizes nessa área. E ele pediu para o Jonathan Edwards para que ele pudesse passar um tempo na casa dele. E o Jonathan abriu a casa dele para ele poder participar um tempo lá. E ele vai relatar, porque ele escreve um diário, né? O diário de David Brainerd, onde ele vai contar todas as suas experiências missionárias, as experiências dele da vida. Ele relata que ali, na casa daquele casal, ele reacendeu no coração dele o desejo de orar para que Deus lhe desse uma esposa. E aí ele começa a orar pedindo a Deus, Deus, eu quero ter uma família abençoada como essa. E o mais curioso é que ele se apaixona pela filha de Jonathan Edwards. Uau. Ele se apaixona por ela. E o mais interessante ainda é o pedido de casamento dele para essa moça. Porque quando ele escreve para o pai dela pedindo em casamento, ele fala assim, dê-me a mão da sua filha, para que ela passe as dificuldades do ministério comigo. Prometo que tirá-la da sua casa, mas eu não prometo que ela vai voltar para sua casa, porque nós estamos nos entregando para a vontade de Deus e nós não sabemos o que Deus nos reserva. É claro que eu estou parafraseando aqui, né? Mas a ideia dele é essa. Eu quero a mão da sua filha, eu queria que você me desse a sua filha em casamento, mas eu não sei se eu vou trazê-la de volta. Enfim, infelizmente a história é trágica, os dois não se casaram porque ele foi fazer uma viagem para pregar o evangelho nas Índias e ele acabou contraindo malária e morreu. E, por incrível que pareça, ela também morreu quando ela recebeu a notícia da morte do amado dela. Nossa. Incrível, né? Os dois vivendo ali para a glória de Deus. Será que eles sentiram... eles devem ter sentido tristeza em algum momento. Mas olha, as glórias eternas, a olhar para o futuro, ele vai tirar um pouco do peso das dores dessa terra da gente também, né? E eu acho muito interessante isso, essa união de solteiros e casados para que a gente possa experimentar o que é ser igreja de fato e para que as pessoas elas tenham um entendimento ali do que cada uma das pessoas vive. Eu acho que o Piper ele põe muito isso como a ideia central desse capítulo, né?
Sim, e é muito curioso também que, por exemplo, somente quando os solteiros, né? Quando você conversa com um casal, você tem justamente isso que que a família do Edward proporcionou, né? Você tem essa diferença de visão complementar sobre um mesmo tópico. Então, a minha sugestão, mais uma provocação, é procure casais que referências, se você é solteiro, eu sei que você deve ter muitas dúvidas na sua cabeça de como deve ser a vida de casado, às vezes de como deve conduzir ali na prática o namoro para a glória de Deus. Eu acho que é uma sugestão super legal essa, né, que você acabou de citar, mas a gente pode também trazer e levar. Procure na sua igreja casais que você vê como referência e, de fato, coloquem, peça ajuda. Às vezes, no fundo, a gente não recebe porque a gente não pede. Então, como igreja, a gente cresce juntos também e, claro, que os casais também são abençoados com a presença dos solteiros ali nessa conversa, porque eles também podem pensar e ajudar e contribuir nesse crescimento. Agora, o que o Piper apresenta como motivação para a gente ter essa hospitalidade, esse relacionamento entre casado e solteiro? Qual que é a motivação principal que ele apresenta para a gente? O amor a Cristo, né? É muito legal quando o Piper ele coloca de uma forma muito bonita, e é muito importante que vocês leiam o livro, porque eu não vou conseguir expressar, mas como ele olha e enxerga o outro como discípulo de Cristo. E pelo fato dele ser discípulo de Cristo, ele está crescendo junto com você no mesmo corpo. Não sei se você tem aí, pastor, até é muito legal a gente ler essa passagem, porque ela é muito bonita. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, porque ele sugere assim: quando você olha nos olhos de uma pessoa solteira ou casada e vê o rosto de um seguidor de Jesus, um irmão ou uma irmã de sua própria família eterna, o relacionamento com Jesus que você vê deveria extrair de seu coração uma bondade prática como a hospitalidade por amor a Jesus. Aí ele vai dizer que, embora o casamento nos proporcione uma família, essa família ela dura, às vezes, menos tempo do que às vezes não, ela dura menos tempo que a família eterna, que é a família que nós estamos construindo, né? E muitas vezes a gente perde a dimensão disso, né? Que no fundo, a gente faz parte de uma família maior, né? A família de Deus. Olha, para quem está nos assistindo aí, quero mostrar para você aqui, ó, o livro que nós estamos estudando, tá? É o livro de John Piper. Você já sabe, ele está em PDF aqui porque ele está disponível gratuitamente aí nas redes sociais. Basta você procurar por Preparando-se para o Casamento, do John Piper, e aí você vai poder saber mais acerca desse livro. Valeu, o Pepezito sempre muito atento. Bom, pessoal, infelizmente o tempo está acabando, a nossa entrevista está chegando ao fim. Dá para fazer assim, que pena, né? Porque esse é um tema muito legal, que eu acredito que muitas pessoas estão sendo abençoadas. Eu gostaria que vocês deixassem uma palavra final para os solteiros que estão nos assistindo aí. Pode começar. Então, você que é solteiro, se você acha que você só pode servir a Deus se você estiver num relacionamento, sinto muito, mas você está muito enganado. A igreja está cheia de oportunidades para você servir ao Senhor, então não deixe de procurar na sua igreja local uma oportunidade. Às vezes você mesmo tem uma queixa. Na minha igreja não tem um ministério de jovens. Tá aí, uma ótima oportunidade para você conversar com o seu pastor e começar esse ministério. Legal. E você, Wellington? Suas considerações finais. Seja provocativo. Muito provocativo. Eu vou fazer uma pergunta, então. Como você se vê, solteiro ou casado, daqui a 5 anos? Provavelmente a primeira coisa que veio na sua cabeça é a coisa que está no seu coração. Se ela não é a glória de Deus, estando solteiro ou casado, reflita um pouco sobre isso e reflita um pouco sobre o que você tem feito e como você tem deixado Deus agir na sua vida para usar as suas habilidades e contribuir numa dor que você enxerga. No fundo, acho que a gente conversou, esse papo foi muito legal, para a gente entender que, independente do papel ou momento de vida que você está, solteiro ou casado, você tem oportunidades muito importantes de servir a Deus e usar isso ainda mais para ajudar e abençoar a vida de outras pessoas. Então, use esse papel que você vai ser muito abençoado também nesse processo. Casal, muito obrigado por vocês terem topado participar. Foi muito edificante compartilhar esse tempo com vocês. Espero que a gente tenha novas oportunidades, que venham novos livros, que a gente possa estudar juntos aqui e abençoar tantas pessoas. Continue sendo bênção na vida dos casais aí que vocês têm alcançado. Deus abençoe, tá? Amém. Você que está aí, não vai embora. Eu quero compartilhar com você ainda no programa de hoje um estudo importante com o tema: é melhor casar ou ficar solteiro? Tá curioso para saber a resposta a essa pergunta? Daqui a pouquinho, depois da vinheta aqui com um recado importante dos nossos pastores, um convite para você se envolver na obra de expansão aqui da igreja, eu volto com essa palavra. Te vejo depois do vídeo.
Olá, graça e paz. Eu quero aqui com você compartilhar o que está no coração de todos os pastores da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. O sonho da realização da tenda de adoração para podermos nos preparar melhor para a construção do definitivo e novo templo. Esse projeto é mais do que uma construção. É a expressão do nosso crescimento espiritual e também a expansão da pregação do Evangelho aqui em São Paulo e também em todo o mundo. A tenda será um espaço ideal para atender às necessidades da igreja. Com esse projeto, aumentaremos nossa capacidade para servir e acolher cada vez mais irmãos na fé. Você tem a oportunidade e o privilégio de fazer parte disso. Por isso, além de orar, não deixe de contribuir financeiramente, não deixe de participar desse projeto de expansão da nossa amada igreja, juntos, sendo uma igreja missionária para a honra e para a glória do Senhor. Acesse ippinheiros.org.br/expansão e conheça todos os planos de contribuição. Você também pode ofertar através dos dados bancários que aparecem na sua tela, adicionando 77 centavos no final da sua oferta. Este é um momento crucial na história da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Precisamos da sua ajuda, da sua doação, não importa o valor, nós queremos a sua participação nesse lindo projeto. Continuando o nosso programa, eu quero compartilhar com você uma palavra sobre o propósito da solteirice e do casamento. É muito importante a gente conversar sobre isso, porque existem pessoas que não entendem muito bem a importância da fase de solteiro e elas querem ir para o casamento de qualquer jeito. Será que isso está certo? Bom, vamos lá. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 7, verso 32 e 34, ele escreveu assim, ó: "O que realmente eu quero é que estejais livres de toda preocupação. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar à esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. E a que casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido." O apóstolo Paulo está trazendo para a gente aqui um ensino muito importante. Um ensino que existe diferença entre a vida de solteiro e a vida de casado. Isso é óbvio, está muito claro no texto. Paulo está dizendo que o solteiro tem mais liberdade para servir a Deus, enquanto o casado, ele não está culpando os casados aqui de mundanismo, quando ele diz que o casado cuida das coisas do mundo. Ele está dizendo que o casado cuida das coisas do casamento, mas também serve a Deus por meio da sua vida. A única diferença que tem aqui é que uma pessoa serve a Deus estando solteira e a outra serve a Deus estando casada. Mas qual é o propósito de estar solteiro? Qual é o propósito da solteirice? Olha, muitas pessoas, elas querem se casar logo para se livrar da solteirice. São pessoas que acreditam que só vão ser felizes quando elas se casarem. Elas pensam assim: bom, eu estou solteiro hoje, eu não me sinto realizado, não me sinto pleno, não me sinto feliz. Elas acreditam que só serão felizes quando encontrarem alguém com quem elas poderão construir uma vida, com quem elas poderão se casar. Você tem esse sentimento? Você convive com o sentimento que só será feliz quando encontrar alguém para se casar e compartilhar a vida? Acontece que há um brilho especial na fase de solteiro. Cada fase da nossa vida, ela estabelece a base para outra fase. E é assim na vida de solteiro. A vida de solteiro estabelece a base para o casamento. É muito importante que você que está solteiro viva a sua vida de solteiro preparando a base sobre a qual você vai construir o seu casamento. Por isso o tempo de solteiro, ele deve ser usado, sabe para quê? Eu separei aqui algumas coisas, olha, para fazer boas amizades. Durante o tempo de solteiro, você tem que fazer boas amizades. Tem que encontrar pessoas com quem você vai conviver, com quem você vai desfrutar de momentos legais, ser feliz, né? Outra coisa, colecionar boas lembranças com quem você ama. Tem pessoas que vivem a fase de solteiro sem pensar ou sem levar em conta que esse momento é o momento de compartilhar tempo com a família, com os pais, com os irmãos. Depois todo mundo se casa, cada um vai para o seu lado. E a vida ela é passageira. As pessoas também se vão. E aí depois a pessoa se casa porque estava desesperada para poder se casar. E quando um parente é levado dessa vida para outra, ela não consegue encontrar sequer uma foto para poder compartilhar nas redes sociais e colocar luto lá que está sofrendo com o seu familiar. Por quê? Porque ficou desesperada durante o tempo de solteiro para encontrar alguém, buscando relacionamentos e não pôde desfrutar dos outros relacionamentos que também são importantes na nossa vida.
tempo de solteiro é um tempo de ser feliz, tempo de você se alegrar, tempo de você encontrar pessoas para compartilhar essa felicidade, mas sem se comprometer por meio de um relacionamento amoroso. Além disso, o tempo de solteiro é um tempo de servir a Deus intensamente. É tempo de você poder usar todas as suas forças, todo o seu tempo livre para poder servir a Deus em tudo que você puder. Faça viagens missionárias, vai visitar outras igrejas, vai fazer trabalhos sociais em que Deus possa ser glorificado por meio desse trabalho. Use o seu tempo para a glória de Deus. Outra coisa, é a mais importante dentro dessas coisas aqui, com respeito ao que nós estamos falando, é o tempo de você construir essas bases que vão sustentar todo o seu futuro. É tempo de você estudar, tempo de você procurar uma profissão, tempo de você se preparar para que você possa entrar em um relacionamento estando de fato preparado para ele. Em outras palavras, o tempo de solteiro não é um tempo de você ficar apressado, desesperado para que ele passe rápido. É um tempo para você desfrutar intensamente dele e colecionar boas lembranças que vão marcar positivamente toda a sua vida. Agora, quando nós não entendemos a importância do tempo de solteiro ou desejamos sair rapidamente dele, sabe o que acontece? A gente não se prepara para o futuro. A gente acaba deixando de fazer coisas que são importantes agora e que vão contribuir para o nosso relacionamento lá no futuro, contribuir para toda a nossa vida lá no futuro. Mas infelizmente tem pessoas que passam o tempo de solteiro todo o tempo de solteiro, acreditando que, olha, não são felizes. Acreditando que não dá para ser feliz estando solteiro. E aí sabe o que acontece? Essas pessoas se casam. Talvez seja o seu caso. Acredita que não dá para ser feliz estando solteiro e está esperando se casar. E algumas dessas pessoas que achavam que não dava para ser feliz estando solteiras, elas se casam e elas descobrem que também não dá para ser feliz estando casado. Porque elas têm um problema com a fase que elas estão vivendo e não com o estado civil delas. O problema é que elas não sabem encontrar contentamento em cada fase da vida. Elas não sabem desfrutar do momento em que elas estão vivendo. E o mais curioso, sabe o que é? É que essas pessoas não conseguem ser casadas felizes porque não foram solteiras felizes. Acontece, preste muita atenção no que eu vou te falar, que o tempo de solteiro é o tempo de você viver essas coisas que eu citei de forma intensa para que você não sinta vontade de vivê-las depois de casado. É isso que está acontecendo com muitas pessoas. Algumas pessoas se casam, não foram solteiros felizes e elas querem viver, depois de casadas, as coisas que não viveram no tempo de solteiro. E nós estamos vivendo uma completa inversão das coisas. O solteiro está desesperado para casar. E o casado, muitas vezes, por não ter sido um solteiro feliz, está desesperado para ser solteiro novamente. Que coisa triste que nós estamos vivendo no nosso tempo, né? Uma inversão completa das fases da vida e as pessoas não conseguem se sentir satisfeitas. Mas olha só, além disso, nós precisamos ter em mente que se passarmos todo o tempo de solteiros desesperados para a gente poder se casar, nós vamos entrar em casamentos sem estar preparados. Porque o desespero não nos permite nos preparar para o casamento. O desespero, ele não nos permite nem ser satisfeitos no momento em que nós estamos vivendo. Nós ficamos desesperados, chateados, tristes porque nós estamos vivendo o que gostaríamos de viver e esquecemos de viver o agora, o momento que nós estamos podendo curtir, podemos aproveitar ele da melhor maneira possível. Agora, é muito importante a gente considerar que se você vive toda a sua vida de solteiro pensando que só será feliz quando se casar, vou falar uma coisa que é até difícil de lidar, de tratar, mas é um tema importante que nós precisamos tratar. O que vai acontecer com você se você nunca se casar? Você já parou para pensar que pode ser que você nunca se case? Sei que é uma notícia desagradável que você não gostaria de ouvir. Mas será que todas as pessoas do mundo se casarão um dia? Bom, a palavra de Deus não nos faz nenhuma promessa de que todas as pessoas do mundo se casarão. A palavra de Deus não nos garante que nós vamos nos casar. Eu sei que algumas pessoas usam alguns textos bíblicos e dizem que se elas forem fiéis, o Senhor cumprirá o desejo do coração delas. Eu sei que algumas pessoas dizem que tudo quanto nós pedirmos a Deus, Ele pode fazer. Eu sei que tem pessoas que usam o texto de Salmo para dizer que se nós agradarmos do Senhor de todo o nosso coração, Ele vai satisfazer os desejos do nosso coração. Mas a minha Bíblia, ela não mostra isso. A minha Bíblia não mostra que Deus ele vai satisfazer todos os nossos planos, todos os nossos sonhos e que todas as pessoas vão se casar. Ela não mostra isso. Na verdade, a Bíblia mostra que Moisés ele desejava entrar na Terra Prometida, mas ele não entrou. A Bíblia mostra, lá em Hebreus, na Galeria dos Heróis da Fé, que muitas pessoas ansiavam pela promessa de ver o Cristo, o Messias, e eles morreram
sem ver a promessa. A Bíblia também nos mostra que a tribo de Levi, uma das tribos que mais serviu a Deus, uma das tribos mais empenhadas no serviço de Deus, talvez uma das tribos que merecia mais honra, que merecia muitos privilégios, foi a única tribo que não recebeu parte na herança da terra prometida. Você percebe que nós nem sempre vamos ter tudo o que a gente espera, tudo o que a gente quer? Você percebe que a Bíblia não nos garante que a nossa vida nessa terra vai ser uma vida em que nós seremos prósperos em todas as áreas? Pois é importante a gente considerar isso. Mas a palavra de Deus também nos mostra uma coisa muito interessante. Ela nos diz que, embora Deus não nos dê tudo o que a gente quer, Ele é fiel, Ele é justo para nos dar tudo o que a gente precisa. E é por isso que Moisés, embora não tenha entrado na terra prometida, ele entrou na Jerusalém celestial. É por isso que aqueles homens e mulheres que o autor de Hebreus cita, que morreram na esperança da promessa, mas não a viram se cumprir, Paulo vai dizer em Coríntios que eles ressuscitarão primeiro e eles se encontrarão com o Senhor Jesus Cristo, a quem eles esperavam antes de nós, nas nuvens. E é muito interessante a gente perceber que a tribo de Levi, embora não tivesse tido parte na terra prometida, como todas as outras tribos, a Bíblia diz que o Senhor disse sobre eles que eles não receberiam parte na terra, porque o Senhor, o próprio Deus, seria a herança de Levi. A Bíblia nos promete coisas muito melhores do que um casamento nessa terra. Ela nos promete coisas muito melhores do que aquilo que a gente deseja. Ela nos promete que o que Deus tem para nós é infinitamente mais do que nós desejamos, do que nós pensamos, do que nós podemos imaginar. A Bíblia vai dizer pra gente, por exemplo, em Isaías 56, verso 5, que se o eunuco for fiel a Deus, Deus dará a ele um nome muito mais precioso do que filhos e filhas, e esse nome será gravado eternamente no santo templo de Deus. A Bíblia nos garante, Jesus disse que embora nós não tenhamos tudo que a gente quer, tudo que a gente acha que precisa, Ele estará conosco todos os dias. Ele é presente na nossa vida, por todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus tem coisas muito melhores para a nossa vida do que nós pensamos, do que nós imaginamos. Mas, além disso tudo, qual é o propósito de estar solteiro? Além de saber, por exemplo, que no tempo de solteiro eu posso desfrutar da alegria, de servir a Deus, de viver para a glória de Deus, de ter boas amizades, de colecionar tempo com os meus amigos, com os meus familiares. Além disso, qual é o propósito de estar solteiro? Como vimos no texto aqui de 1 Coríntios, capítulo 7, no verso 32 em diante, o apóstolo Paulo diz que o solteiro tem uma oportunidade singular de servir a Deus com todo o seu tempo, sem estar preocupado com as coisas do casamento. O solteiro não precisa se preocupar com a esposa, com os filhos, não precisa se preocupar em ter que voltar para casa enquanto ele está pregando para alguém, evangelizando alguém, em dar notícias para as pessoas. Ele está ali para poder viver para a glória de Deus e ele só deve satisfação para Deus. Nós precisamos aproveitar esse tempo para poder viver de forma integral para o reino de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, no versículo 1 do capítulo 7 de 1 Coríntios, vai dizer para as pessoas que melhor é que eles ficassem solteiros. Porque eles podem servir a Deus de forma mais livre, sem impedimentos, né? Eu acredito que, de acordo com o texto que nós lemos, o propósito de estar solteiro é servir a Deus. A Bíblia é muito clara. Adão foi criado para servir a Deus. Havia a necessidade de alguém para cultivar a terra, para cuidar da terra. E Deus cria Adão. E durante o tempo de solteiro na vida de Adão, ele trabalhou para Deus, ele investiu a sua vida no trabalho, no reino de Deus. É muito importante que você, solteiro, entenda que essa fase, além de você poder fazer tudo o que eu citei, de você ter bons amigos, de você poder sair, passear, viajar, de você passear com a sua família, de você poder servir a Deus, acima de tudo, aliás, está esse propósito mais importante, que é viver para a glória de Deus e servir a Deus em cada ato seu. O propósito do tempo de solteiro é ser um tempo em que você vai ser uma pessoa intensa na presença do Senhor. E quanto ao casamento? Qual que é o propósito do casamento? E por que é importante saber o propósito do casamento? Sabe, a gente precisa entender que algumas pessoas solteiras, elas estão ansiosas pelo dia em que elas vão se casar. E elas ficam preocupadas com questões, por exemplo, como vai ser o casamento, quando vai ser, com quem vai ser. Mas sabe qual é a pergunta mais importante que alguém que está solteiro e quer se casar deve fazer? A pergunta mais importante é: por que casar? Por que eu devo me casar? Por que eu deveria me casar?
Por que Deus quer que eu me case se Ele tem esse dom, esse chamado para a minha vida? Eu separei aqui algumas razões importantes pelas quais é importante a gente saber o porquê do casamento. A primeira é porque Deus fez o casamento com um propósito. A Bíblia diz, em Mateus capítulo 19, verso 4, que Jesus, respondendo aos líderes judeus, ele diz assim, olha, vocês não ouviram que no início o Criador os fez homem e mulher? Bom, Jesus está dizendo que Deus é o Criador do casamento. E nenhum Criador cria as coisas simplesmente por criar. O Criador cria com um propósito. Deus criou o casamento com um propósito e você precisa descobrir qual é o propósito do casamento. O segundo motivo é porque casamentos fracassam quando as pessoas buscam o seu propósito ao invés de buscar o propósito de Deus. Muitas pessoas estão vivendo casamentos bons casamentos, mas os seus casamentos estão fracassando porque elas estão buscando seus interesses pessoais. Cada uma delas foi para o casamento com as suas expectativas. Olha para mim, ninguém vai ao altar, ninguém inicia um relacionamento sem ter expectativas. Todas as pessoas que começam um relacionamento, elas têm expectativas. E o grande problema é que muitas vezes essas expectativas não são atendidas no casamento. E aí vem a frustração. E quando vem a frustração, é natural que a gente se afaste da pessoa que nos frustrou. Se você for para o casamento esperando que apenas as suas expectativas pessoais se cumpram, é possível que você fique frustrado no casamento, decepcionado, e você acabe se divorciando. Em terceiro lugar, é importante descobrir o propósito do casamento, porque quando a gente descobre o propósito, isso nos ajuda a construir o casamento da maneira certa. Bom, imagina você comprar um aparelho e não saber para que ele serve e tentar adivinhar para que ele serve. Ah, vou tentar fazer ele funcionar para isso. Vou tentar fazer ele funcionar para aquilo. Um exemplo é você comprar um iPhone, quase inquebrável. Pode cair no chão, que ele não quebra. E aí você fala assim, eu vou bater um martelo com esse iPhone aqui. Bom, você está usando o aparelho da forma errada. Ele não funciona para isso, ele não existe para isso. Agora, quando nós descobrimos o propósito pelo qual ele existe, bom, a gente agora pode usar ele com todo o seu potencial e fazer aquilo que nós sabemos que ele serve para poder fazer. Da mesma forma é o casamento. Se você não souber para que serve o casamento, você vai acabar entendendo tudo errado, fazendo tudo errado, vai se frustrar, vai machucar as pessoas e o casamento não será satisfatório. Em quarto lugar, é importante descobrir o porquê do casamento, o propósito de Deus, porque o porquê de Deus é mais importante do que o nosso. Eu não disse que cada pessoa lá no casal vai para o altar com expectativas? A gente precisa entender que acima das nossas expectativas estão as expectativas de Deus. E por isso nós precisamos ansiar por viver essas expectativas e não apenas as nossas expectativas. O porquê de Deus, o propósito de Deus é infinitamente mais importante do que o nosso propósito, do que os nossos motivos, as nossas motivações. Em quinto lugar, você precisa descobrir o propósito de Deus para o casamento, porque se você não descobrir, você pode abrir mão de um bom casamento porque você estará insatisfeito com respeito às suas expectativas. Deixa eu te contar uma coisa, a Laura e o Andy, eles decidiram que iriam se casar. Cada um deles foi para o altar com as suas expectativas. A Laura foi para o altar pensando que ela nunca mais se sentiria sozinha. E o Andy foi para o altar pensando que todas as vezes que ele chegasse em casa, a esposa dele ia estar bonita, arrumada, perfumada, com um sorriso no rosto, esperando ele chegar para dar um abraço nele depois de um dia cansado de trabalho. Só que sabe o que aconteceu? O Andy foi promovido no trabalho e eles tiveram que mudar para outro estado. Morando em outro estado, ela foi afastada dos amigos, dos familiares. E o problema é que o marido estava trabalhando tanto no início da promoção, para poder fazer jus a ela, que ele ficava muito ausente em casa. Sabe qual que era a consequência? É que a Laura estava triste. Ela estava se sentindo sozinha mesmo depois de casada. E o problema é que Laura, se sentindo sozinha, não conseguia receber o Andy em casa feliz, abraçá-lo depois de um dia de trabalho. Estavam os dois frustrados, os dois infelizes com o casamento e considerando o divórcio por causa das expectativas frustradas. Mas o casamento dos dois atendia todos os propósitos de Deus. O casamento dos dois estava no centro da vontade de Deus. Mas eles, por causa da insatisfação pessoal, por colocarem suas expectativas acima das expectativas de Deus, estavam pensando, inclusive, em se separar. Tá vendo? Um bom casamento pode ser destruído quando a gente não conhece o propósito de Deus. Bom, já pensou você estar aí com vontade de se casar, ansioso pelo casamento, esperando que o casamento aconteça pelos motivos errados? Já pensou você entrar em um casamento pelos motivos errados e, de repente, perceber que o casamento não está atendendo às suas expectativas?
É muito importante que você considere isso, descobrir o propósito do casamento para que você viva um casamento para a glória de Deus. Qual seria então o propósito do casamento? Bom, o propósito do casamento também é encontrado em Gênesis, no capítulo 2. Deus cria Adão para poder servir o seu reino. Adão é um solteiro que está lavrando e cuidando da terra, cultivando o jardim de Deus. No meio de um dia de muito trabalho, Deus olha para Adão lá, talvez cansado, talvez exausto de um dia inteiro de trabalho. E Deus diz assim: não é bom que Adão esteja fazendo todo esse trabalho sozinho. É muito trabalho para Adão. Então Deus cria Eva para que junto com Adão, o próprio nome, atributo que Adão dá a Eva já indica o porquê ela foi criada. Adão fala que ela é a auxiliadora. Deus também diz que criaria uma auxiliadora para Adão. Deus cria Eva para poder auxiliar Adão no serviço do cuidado do jardim de Deus. Nós devemos nos casar porque nós podemos servir a Deus ao lado de outra pessoa. A motivação mais importante que deve te conduzir em direção ao casamento é servir a Deus ao lado de outra pessoa. Agora, eu quero te dizer uma coisa para você que está aí solteirinho, solteirinha, pensando em se casar. É muito importante que depois de casado, você não entre numa bolha e acredite que você deve se relacionar apenas com pessoas casadas. Se o propósito de Deus é que o solteiro sirva a Deus e que o casado encontre alguém com quem ele possa servir a Deus por toda a sua vida, afinal, o trabalho de um, conforme vai nos dizer Eclesiastes capítulo 4, tem melhor ganho, tem melhor proveito, os dois podem resistir àqueles que tentarem vir contra eles, o cordão de 3 dobras não se arrebenta. Se Deus te uniu a alguém para servi-lo no reino dele, é muito importante que você encontre uma forma de servir os solteiros por meio do seu casamento. Muitos solteiros estão na igreja e eles estão completamente afastados dos ministérios. Eles não são convidados para poder participar de reuniões na casa dos casados, eles não interagem com os casados. Isso tem contribuído para a solidão dos solteiros e tem feito eles pensarem que só vão ser felizes depois que eles se casarem. Esse é um problema que nós precisamos enfrentar dentro da igreja. Por isso, a partir do momento que você se casar, faça com que sua casa seja um lugar em que os solteiros se sintam abraçados, em que os solteiros se sintam bem recebidos. Você e seu cônjuge pode criar, quem sabe, um grupo de pastoreio na sua casa para cuidar da alma dos solteiros, para ajudá-los a não se sentirem sozinhos, para fazer com que eles se encontrem no reino de Deus, com que eles se sintam parte da família de Deus. Lembra que nós lemos aqui o texto em que o apóstolo Paulo diz que nós somos um grande corpo, nós somos o corpo de Cristo? Pois é, no corpo de Cristo tem casados, mas no corpo de Cristo também tem solteiros. Também tem pessoas que infelizmente se divorciaram. Também tem pessoas que estão viúvas. E cabe a nós, que estamos casados, abrir a porta das nossas casas para que essas pessoas se sintam acolhidas, para que elas se sintam apoiadas, para que elas consigam encontrar o seu lugar no reino de Deus. Por isso é muito importante que você entenda que Deus não te uniu à pessoa com quem você está se relacionando hoje e não te levará em direção ao casamento para que você viva alienado dentro da igreja, mas para que o seu casamento ele possa abençoar a vida de outras pessoas, inclusive a vida de muitos solteiros. Espero que essa palavra tenha alcançado seu coração, que você saiba que caso aconteça de você não se casar, o Senhor tem promessas muito melhores para a sua vida. Mas caso você se case, não viva numa bolha. Viva de uma forma com que você possa abençoar a vida de muitas pessoas e com que o reino de Deus seja abençoado por meio do seu relacionamento. Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Não deixa de compartilhar o programa, de deixar seu comentário. Eu vou ler todos, vou responder todos. Eu te vejo na próxima sexta-feira, se Deus permitir. Um abraço e até lá.